que é o capítulo 32, Lamentação sobre Faraó, rei do Egito. É continuação do capítulo anterior, diz assim: e sucedeu que no ano duodécimo, no mês duodécimo, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito. E diz-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações. Isso aqui é no sentido de ser um rei, um dominador. E tu foste como um dragão nos mares. Dragão é um grande monstro marinho. E ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Moral da história, está falando de um domínio que, na verdade, ele exercia sobre todo um sistema. O cabeçalho inicial é a mesma coisa do capítulo anterior, no ano duodécimo do terceiro, no terceiro mês, só que ali no terceiro anterior, agora no primeiro mês. Você vê que não está numa ordem cronológica. Mas veja bem, a questão toda é, a palavra contra o Egito era simplesmente uma sentença que vinha do Senhor dizendo que o tempo do juízo chegara para eles. 3. Assim diz o Senhor: portanto estenderei sobre ti a minha rede com o ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Isso aqui é Nabucodonosor e seus exércitos. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu. E se fartarão de ti os animais de toda a terra. No sentido de quê? De domínio que foi passado a Nabucodonosor. E se fartarão de ti os animais da terra. 5 agora. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e a terra onde nadas regarei com o teu sangue. Aqui é uma menção ao Nilo, né? E na verdade as alturas, ou seja, os vales, como se fossem mortos, ou os cadáveres, no caso, daqueles que seriam abatidos na terra do Egito, né? Aí ele fala assim: a terra onde nadas, regarei com teu sangue aos montes, e as correntes se encherão de ti. Então, na verdade, está falando que os rios, na verdade o rio Nilo era adorado pelo egípcio, de uma forma geral. Aqui fala que ele seria simplesmente deixado de ter adoradores, porque seriam eles levados para o Egito. Quando ele fala: regarei com o teu sangue até aos montes, ou seja, o sangue das mortes seria a expiação daquele pecado. 7. E apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol cobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a luz. É que são as invasões que, na verdade, seguia-se a destruição e a cidade era incendiada, então subia aquela nuvem negra. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste, no caso cativeiro. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto, e estremecerão a cada momento cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das nações, porque o império se formava por várias nações dominadas. E eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, águas no caso povos. Nem as turbarás mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais, ou seja, o domínio que era do Egito na sua terra, agora na verdade ficará silenciado por um império poderoso, soberano, que é levantado por Deus, e na verdade eles seriam dominados. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Então, na verdade, está dizendo que seria uma devastação, e eles prevaleceriam e teriam o melhor da terra do Egito.
Esta é a lamentação com que lamentarão as filhas das nações, ou seja, as filhas das nações são as capitais das nações. O lamentarão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, assim se lamentará, diz o Senhor. Então, na verdade, esta parte veio, introdução do versículo 1 ao 16, falando de uma punição, de um castigo iminente, que realmente aconteceria. E prossegue no 17, lamentação sobre o Egito. E sucedeu que no ano duodécimo, aos 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, planteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer, e ela e as filhas das nações magníficas, a terra mais baixa aos que descem a cova. Aqui é a região dos mortos. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce, deita-te com os incircuncisos, quer dizer, vai ter o mesmo juízo. Porque os egípcios, de uma forma geral, eram bem presunçosos, arrogantes. Eles achavam ser uma nação diferente, especial. E aqui está dizendo que vai ser juntado aos incircuncisos, ou seja, aqueles que não fazem parte da aliança direta com Deus. No meio daqueles que foram transpassados a espada, eles cairão. A espada, ela está entregue, arrastai-a a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão, desde o meio do inferno, juntamente com os que a socorrem. Desceram e estão lá os incircuncisos, transpassados a espada. Ali está Assur, com todo o seu ajuntamento em redor dele. Estão os seus sepulcros, todos eles foram transpassados e caíram à espada. Quando fala Assur, Assur é o nome primitivo da Assíria, que, diga-se de passagem, tinha sido dominada pelo próprio império neobabilônico. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram transpassados e caíram à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão. Elão também, uma nação poderosa do Oriente. Em redor do seu sepulcro, todos eles foram transpassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos as mais baixas partes da terra. Causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos transpassados lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com que os que desceram a cova no meio dos transpassados. É aquela questão, aqui ele fala no sentido de todos esses que, na verdade, estão debaixo de um domínio universal do Senhor, mas que não cumprem as suas missões na terra e automaticamente colhem uma punição divina. 26. Ali estão Meseque, olha só, e Tubal, com toda a sua multidão. Meseque e Tubal são descendentes de Jafé. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e transpassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Ou seja, está falando de várias nações, de várias partes do mundo. E não se acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. O que é o terror dos heróis? Heróis são homens de guerra, homens valentes. Quando se diz que eram o terror deles, é porque automaticamente era aquele que mete medo, que o herói sabe que é difícil de ganhar numa peleja. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com que foram transpassados a espada. Ou seja, o mesmo juízo de Assur, que é a Síria, é imputado ao Egito. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram transpassados a espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios. Aí é quando eu falo a Edom, ali debaixo da Palestina, quando fala sidônios, quando fala diversas nações, que o domínio aqui é mundial, ó, que descem com os transpassados, ó, envergonhados com o terror causado pelo seu poder.
e jazem incircuncisos com os que foram transpassados a espada, e levam a sua vergonha com os que descem a cova, no caso de ser abatido e passar vergonha, como todas as nações abatidas e envergonhadas estão. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército transpassados a espada, diz o Senhor. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os transpassados a espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor. Então, na verdade, nós tivemos aqui o 32, uma consequência do 29, do 30, do 31. E, na verdade, o 32 fecha uma série de profecias contra as nações, em especial, no final, contra o Egito. Porque a partir do 33, nós teremos aí um retorno ao ministério de Ezequiel e as questões da restauração que serão realizadas no período do fim. Mas isso nós falaremos no próximo capítulo. Fechamos mais um capítulo de Ezequiel, Ezequiel capítulo 32.